Então vamos lá, por favor, pegue seu caderno na página 44. Quem está assistindo pelo YouTube, no primeiro vídeo vai ter um link aí com o PDF do material. Então, página 44, exercício 4. Vamos lá. Um galão de vinho de formato cilíndrico. Um galão de vinho de formato cilíndrico tem raio da base igual a 2 metros e altura 3 metros. Se 40% de seu volume está ocupado por vinho, é correto afirmar que a quantidade de vinho existente no galão é... Então, essa é bem diretona, não é? 40% do volume do cilindro, só que está em litros. Pensa que não cai no Enem uma questão assim tão simples quanto essa? Cai. Cai. Às vezes o texto é um pouco mais longo, tem uma super história, mas no final é calcular o volume de um cilindro. Cai mesmo. É o típico assunto que com pouco estudo você ganha muitas questões do Enem. Geometria espacial. Diferente de plana. Geometria plana, para ganhar muitas questões do Enem de geometria plana, exige mais estudo, que são mais detalhes. A chance de ter uma formulinha que Alvino falou, mas eu esqueci, é maior, porque são muitos teoreminhas. A gente sabe isso. Então lá vai, o volume vai ser 40% do volume todo. Mas qual é o volume todo? Área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Pois bem, vamos lá, 40% é 2, eu nem sei se merece eu deixar 2/5. Ele mandou usar π igual a quanto? Que saco, eu gosto quando é 3. Então vai ficar 4 décimos, vou botar assim, vezes 3,14, vezes 4, vezes 3. Bom, se você me perguntar se eu gosto de fazer essas contas, não gosto. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 48 vezes 3 e pouco, eu vou dividir por 10. Numa hora dessa, na prova do Enem, eu olho as alternativas para ver se as respostas estão muito próximas ou se estão distantes. Aí até que elas estão um pouquinho longe uma da outra, não estão? Então vamos fazer uma estimativa. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 4, 48, 48 vezes 3,14. Eu vou diminuir aqui para 3 e botar aqui 50. Tudo bem, 12 vezes 12, 144. Aí vai dividir por 10. Aí dá 14,4. São 14 e pouco, talvez um pouco mais, 15 metros cúbicos. Só que cada metro cúbico são 1.000 litros. Então isso vai dar próximo de 15.000 litros. É isso? Qual é a alternativa que está aí mais próxima de 15.000 litros? Letra E. A única que está próxima assim de 14.000 e tal, 15.000. Agora, se as alternativas estiverem muito próximas, aí todo mundo sabe fazer a conta, mas vocês gostam tanto quanto eu, tá? Então eu não vou concluir essa conta aqui só para vocês me verem fazendo.
eu vou colocar aqui aproximadamente 15,072 metros cúbicos, mas cada metro cúbico são 1.000 litros, então isso vai dar 15.072 litros aproximadamente na letra E. Tudo bem? Hein, pessoal? Ah, o Vini vai ficar só nessas desse nível aí, é? Não, bora esquentar, né? A 5. Na 5 ele mostra um cubo, se não me engano é um cubo, numa vista assim próxima de uma isometria. Tá? Só que tá assim, ó. Tá preenchido aqui, ó. Aí ele diz: no cubo de aresta 10 da figura ao lado, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. Ele diz que aqui mede 3 e que aqui mede 7. Aí essa aqui é a aresta do cubo, que é 10. Daí ele quer saber qual é o volume do sólido sombreado. Tem mais de um modo de resolver essa. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa questão, o motivo por eu resolver essa questão em sala de aula, é que você reconheça nesse sólido que está em azul um prisma, cuja base é esse trapézio aqui. Porque muitas vezes a pessoa olha e fica, poxa, nem é um prisma, é o quê? É um prisma, poxa. Só que a gente está muito habituado a querer olhar para a base como que está embaixo, e as bases de um prisma são aqueles polígonos que têm a mesma forma, paralelos entre si. Você tem um aqui e tem outro do lado de cá. Olha aqui as duas bases. Aí aqui é que estão as arestas laterais. As bases estão aqui. Lembra que nesses cilindros genéricos, os casos gerais, a gente pega a base translada e gera o sólido. Pode ser assim também. Do mesmo jeito. Que foi o que aconteceu aqui. É como se ela deslocasse daqui para cá. Que na verdade, sempre que você pega uma região que tem uma certa área e desloca em linha reta, se você desloca em linha reta e esse deslocamento for perpendicular ao plano que a contém, o rastro que ela vai deixar no espaço vai ter volume igual a essa área vezes o comprimento do deslocamento, que é exatamente a altura. A área da base vezes a altura. Então você poderia calcular a área desse prisma fazendo a área desse trapézio vezes a altura, que é 10. E eu primeiro vou fazer assim, embora tenha um atalho. Então o volume vai ser a área da base vezes a altura, só que a área da base é esse trapézio, tá bom? Eu quero fazer assim porque eu já vi muita gente vir tirar dúvida comigo e no fim das contas a pessoa não fez a questão porque não conseguiu reconhecer na peça um prisma, só porque ele estava fora da posição convencional. Aí questões como essa eu já tirei dúvidas várias vezes. Ah, eu nem tinha notado que eu poderia considerar isso aqui como a base e esse aqui como a altura. Tamanha a necessidade que a pessoa ainda tem de ver a altura assim em pé. Aí é normal, estou fazendo por conta disso. Porque no Enem isso já apareceu mais de uma vez. E nesse caderno do Enem eu já tirei dúvida de várias pessoas. A mesma dúvida. Aí lá vai. A área da base é a área de um trapézio. Ele é um trapézio retângulo. Como é a área da base? Base maior mais base menor vezes a altura.
sobre 2. Isso é a área da base. Aí eu vou multiplicar pela altura, que é 10. Aí vai ficar 10 vezes 10 sobre 2 vezes 10. 1000 sobre 2, né? Quanto? 500. Eu não lembro das unidades, mas eu vou olhar. Tá, não deu não, né? É, unidade de volume, 500. Mas eu pergunto, alguém tinha notado que esse sólido era metade do cubo de cara assim? Porque quem notou nem precisou identificar que ele era um prisma, já viu que era metade. Só por conta dos valores que ele deu. Coincidência, se ele mudasse os valores, poderia ser que já não fosse metade. O fato é que a aresta toda mede 10. Aí ele botou 3 aqui e 7 aqui, mas 3 mais 7 dá exatamente 10. Então o que está faltando aqui é 3 e o que está faltando aqui é 7. Então eu tenho duas peças idênticas se encaixando, formando um cubo. Porque ele tem uma menor que mede 3 e a maior que mede 7, e o outro também, uma menor que mede 3 e a maior que mede 7. Isso só rolou porque 3 mais 7 dá 10. Se ele tivesse botado aqui 2, aí 2 mais 7 é 9, não é 10. Aí eles não ficariam idênticos os dois. Porque aqui ficaria 2 e 8, e aqui ficaria 7 e 3. Aí eles não seriam exatamente a mesma peça. Aí você teria que olhar como um prisma. Certo? Sim? Vamos fazer agora a 6. Questão 6. Olha só como é que está a questão 6. Tá assim, ó. Página 45. Na figura a seguir, os pontos A e B estão nos círculos das bases de um cilindro reto. De raio da base 15 sobre π e altura 12. Os pontos A e C pertencem a uma geratriz do cilindro. E o arco BC mede 60 graus. Quando ele diz que esse arco BC mede 60 graus, ele está dizendo que o ângulo central aqui também mede 60 graus. Qual a menor distância entre A e B, medida sobre a superfície do cilindro? Você tem que grifar o que isso significa. Medida sobre a superfície do cilindro. Poderia usar outro termo, dizer assim: qual seria o comprimento do trajeto de menor comprimento de A para B para um bichinho que vai caminhar pela superfície do cilindro? Uma formiguinha que vem daqui para cá e ela quer andar o menor comprimento possível. Ela quer andar o mínimo. Qual deve ser a trajetória dela para que ela ande o mínimo? Tem outro livro bom para as férias, para quem gostar disso. Chama-se Convite às Geometrias Não Euclidianas. É um livro muito massa que fala sobre isso. O conceito de geodésia. Numa determinada superfície, qualquer que seja ela, qual é o caminho de menor comprimento de um ponto para outro? Tá? Se eu quiser andar, por exemplo, sobre um plano euclidianamente falando, de um ponto A para um ponto B,
o menor trajeto é em linha reta. Certo? Mas, digamos que você vive, como você vive, na superfície de uma esfera. É porque a gente não nota em certas atividades do cotidiano. Que é um planeta tão grande comparado com a gente, que a gente não vive percebendo a curvatura. Que a gente é muito pequeno comparado com o planeta. Mas se eu quero sair daqui, eu estou aqui em Recife. Está aqui o planeta Terra. Eu estou aqui num determinado lugar. E quero vir para esse outro lugar aqui. Se fosse para eu andar o mínimo mesmo, eu ia ter que cavar. Mas aí eu não ando cavando, eu tenho que andar sobre a superfície. Então, para andar sobre a superfície de uma esfera, percorrendo o menor trajeto, eu vou precisar percorrer um arco de circunferência máxima. É a geodésia na Terra. É como se fosse assim, ó. Se você pegar, imagine que você pega uma esfera de madeira maciça. Aí você bate um prego aqui e bate outro prego aqui. Coloca ela toda com óleo assim, para ela ficar bem escorregadia. Não ter atrito. Aí você amarra um cordãozinho aqui nesse prego e puxa ele até outro e estica o máximo que você puder. Não vai ter atrito, então ele vai se acomodar no menor comprimento. Se você vai esticar o máximo que você puder, tá? Esse cordão, ele vai se acomodar num arco que é parte de uma circunferência máxima. Porque é como se eu fosse uma formiguinha e não percebesse a curvatura e saísse andando em frente, eu iria dar uma volta na Terra. Se eu sair andando em frente aqui agora, não tivesse nenhum obstáculo, sem parar, não paro para nada, não tem montanha, não tem nada. Daqui a pouco eu estou aqui de novo. Aí o caminho que eu vou percorrer, achando que eu estou em linha reta, a minha impressão é de que eu estou em linha reta, porque eu não estou virando para nenhum lado, mas se a Terra é uma esfera, eu vou percorrer uma circunferência máxima. Nesse caso está mais fácil, porque não é uma esfera, é a superfície de um cilindro. E embora a superfície de um cilindro não seja plana, ela é planificável. A esfera já é mais difícil de ser planificada, você não planifica a esfera. Tanto que quando você tem mapas que tentam planificar nosso planeta, eles deformam, eles mudam as distâncias. A maioria deles muda a distância, porque você vai esticar em alguns lugares e outros não, ou menos. Dependendo de qual seja, né, a projeção. Mas enfim, se eu quero vir de A para B andando o mínimo, eu vou precisar imaginar esse cilindro planificado. É como se eu tivesse... Pô, tá toda arriscada essa ficha, mas eu vou tentar. É como se eu tivesse aqui C, aqui embaixo, bora, o A, por aqui assim estivesse o B. Isso aqui, na verdade, vai ser esse arco, e eu quero andar o mínimo, então eu vou em linha reta sobre esse retângulo, que é a planificação do meu cilindro. Quando ele está montado, isso aqui não é uma linha reta, porque isso aqui não é um plano, mas se eu quiser andar o mínimo, é esse trajeto que ao planificar fica um segmento de reta. Então esse é o trajeto de comprimento mínimo. Daí, para calcular, eu vou planificar. Daí, quando eu planificar, planifiquei. Aí eu tenho aqui o C, aqui o A, aqui o B. Essa é a distância que eu quero. É ou não?
Essa altura ele já deu que é 12. Mas esse comprimentozinho L aqui ele não deu. Mas ele deu uma maneira para calcular. Porque esse L daqui é uma parte do comprimento todo da circunferência, que é 2πr. E a parte que ele é exatamente o quanto 60 é de 360. 60 é que fração de 360? 1/6. Então esse L vai ser 1/6, tá rápido? De 2πr. Aí quanto é o R? 15 sobre π. Quem na primeira leitura achou que esse R 15 sobre π era um baita entrave, oxi, que cara mais chato botar o R 15 sobre π, vai ver que ele na verdade fez para ajudar. Para esse L aqui ficar inteiro. Daí o L vai ficar 30 sobre 6, que dá 5. Então esse L é 5. E aí você vai aplicar agora aqui o teorema de Pitágoras. Dal é igual a 5 ao quadrado mais, que inclusive é um caso quase tão famoso quanto o 3, 4, 5, que é o 5, 12, 13. Não sei se vocês sabem de cabeça, mas ele aparece quase tanto quanto o 3, 4, 5 nas questões. Mas se você não souber, você faz a conta, que vai dar 169, que é 25 mais 144, e a raiz de 169 é 13. Então a distância menor que ele pode percorrer é 13, porque ele não vai cavar um túnel por dentro do cilindro, ele vai pela superfície. Não, quando é na esfera, você vai ter que considerar uma circunferência máxima nessa esfera. Aí você vai precisar saber qual é o raio dela e vai precisar saber aquele arco, que fração ele é da circunferência máxima. Mas como esse conhecimento não é um conhecimento do ensino médio, nunca caiu nem vai cair. A menos que ele informe isso na questão. Porque você não tem que saber qual é esse trajeto de menor comprimento sobre a superfície de uma esfera, porque com o que a gente tem de ensino médio é difícil justificar. Você explica intuitivamente. É porque a circunferência máxima é como se fosse a reta numa geometria cujo plano é esférico, que é a geometria elíptica, que tem nesse livrinho lá. Convite às geometrias não euclidianas. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para outra página longe, que é a 56. Vou apagar aqui, tá bom? Ou eu faço logo ali? Ah, tô aqui, né, Robson? Você é luz, é raio, estrela e luar. Quando eu era pirralho, tinha um primo meu que era meu ídolo. Aí ele só sabia tocar essa música no violão. E aí eu queria ser igual a ele. Aí eu disse à minha mãe, mãe, eu quero aprender a tocar violão. Aí mamãe, tá certo, meu filho. Eu vou lhe levar lá na Federal para lhe inscrever. Lá tem curso de extensão, você vai fazer violão clássico. Não, mãe, eu não quero aprender violão clássico, não. Eu quero aprender a tocar assim. Você é luz. Estava procurando a água, mas eu deixei lá fora. Aí mamãe disse assim, se aperrei não, meu filho. Quem toca bar, toca vando. Você aprende violão clássico que você também vai saber tocar isso. Eu digo, tá bom. A ignorância é fogo, né? Ainda bem que ela disse para eu ir. Aí fomos comprar meu primeiro violão em março de 1991. Aí a gente foi se inscrever. Ah, contei essa história, né? Vou contar de novo, não. 5. Contei não? Aí a gente foi se inscrever
lá na Federal. Tipo, as matrículas abriam hoje. Aí eu fui para a escola de manhã, eu era primeiro ano. De tarde, depois do almoço, ela foi comigo lá. Aí quando chegou lá, não tinha mais vaga. Infelizmente não tem mais vaga, tem que chegar aqui de manhã, porque lota rapidinho. Se abre quando agora? Ela só para o ano. Poxa. Aí foi quando a gente foi comprar o violão para eu ir aprendendo sozinho mesmo. E aí eu fui esperar um ano para ir lá de novo tentar me inscrever. Só que em março a gente comprou, mais ou menos no mesmo mês, ou em maio, março, abril, maio, mamãe descobriu que estava com uma doença já em fase terminal, faleceu em outubro, e aí em março do mês seguinte, do ano seguinte, eu tive que ir lá dessa vez sozinho. Aí foi, lá vou eu só agora. Digo, pai, posso faltar aula no colégio para não perder a vaga? Meu pai disse, pode. Aí lá abria de 8 horas, depois eu cheguei lá de 7. Aí fiquei no portão do CAC, esperando abrir. Quando abri o portão, não tinha ninguém, só tinha eu. Mesmo assim eu fui correndo para o departamento de música. Chegou lá na porta do departamento de música, estava fechada, aí eu fiquei na porta. Até que chegou alguém, abriu a porta e eu fui o primeiro a me inscrever. Né? E aí fiz no segundo ano, metade do terceiro. Na metade do terceiro, quando eu estava estudando muito, aí eu, estudando muito vestibular, não estava conseguindo estudar violão. Aí eu fui lá e, poxa, queria parar, mas se eu passar no vestibular, eu queria voltar. Aí a mocinha, me esqueci o nome dela, que já era minha amiga nessa época, a essa altura. Se preocupe não, Vino, vá lá, estude, para o ano volte, que a sua vaga está guardada. Não precisa vir no dia aqui cedinho, não. Volte com a cabeça raspada, digo, se Deus quiser. Felizmente, quando eu cheguei lá com a cabeça raspada, eu não disse, aí ela foi, me matriculou de novo, e aí eu voltei a estudar. Só que aí no segundo período de engenharia eletrônica não deu mais para conciliar, aí eu parei de novo. É assim, a gente fica arrumando uns tempos demais para certas coisas e sempre tempos de menos para outras. Um chapeuzinho, vamos lá, questão 5. Um chapeuzinho, eita, agora que eu vi que era Patrick, Bob Esponja, do desenho, vamos dominar o fundo do mar. Um chapeuzinho distribuído em uma festa tem a forma de um cone circular reto e, quando planificado, fornece um semicírculo com 10 centímetros de raio. É obrigado que todo chapeuzinho desse, que é um conezinho, ou uma superfície cônica, quando planificado, gere um semicírculo? Não. Ele tem que gerar sempre um setor circular. O semicírculo é só uma possibilidade, né? Uma possibilidade possível, não. É uma possibilidade para esse setor. Seria ele ser de 180 graus. Então, se ele está dizendo que quando planificar esse chapeuzinho, você vai obter, não olhe para o meu desenho, um semicírculo de raio 10, tá? É porque a geratriz dele mede 10. E se você tiver decorado o que eu disse e justifiquei, você já sabe que o diâmetro da base também vai medir 10. Mas vamos fazer de conta que a gente esqueceu. Só fazer de conta. Certo? Aí eu não sei quanto é esse raio da base. Lá vou eu descobrir. Poxa, quanto é o raio da base? Se você lembrar que a fração que esse raio é da geratriz, R sobre G. Se você lembrar que a fração que ele é da geratriz
é a mesma fração que esse arco é da circunferência toda, ou que esse ângulo é de 360 graus, você mata, se você lembrar. Como 180 graus é metade de... É porque esse arco é metade da circunferência toda, consequentemente esse raio é metade de 10, aí ele vai valer 5. E aí 5 mais 5, 10, como a gente tinha dito. Mas se você também esquecer que a fração que o raio é da geratriz é a mesma fração que esse ângulo é de 360, se você por acaso também esquecer, tem nada não. Qual é o comprimento da circunferência toda de raio 10? 2π vezes 10. Mas como aqui é 180 graus, vai ser só a metade, não vai? Então esse L aqui é metade de 2π10, concorda? Sim ou não? Tá, beleza. Metade de 2π vezes 10 dá? 10π. Só que esses mesmos 10π vão ser o comprimento dessa circunferência da base. Porque quando eu planifico essa superfície lateral gerando esse setor, essa circunferência da base se transforma nesse arco. Então, se o raio é R, eu vou fazer que 2πr é igual àquele 10π. Aí quanto é que vai ser R? 10π dividido por 2π. Quanto é que dá? 5. Mas veja que se aquele conhecimentozinho ali não acelera certas resoluções. Não é? Se você lembra e memoriza, né? Memoriza também que R sobre G é uma mesma fração de várias coisas aí, que representa várias coisas, entre elas esse ângulo de 360 graus, só de olhar que é semicírculo, meio círculo, eu já sei que esse R é meia geratriz. 5. Acabou-se. Porque eu fixei isso. Se não fixar, faço as continhas mais mecanicamente. Na prática, o que acontece é que às vezes a gente esquece, aí quando vai estudar, lembra de novo. Aí, eita, tinha esquecido disso. Relembra. Aí vai, continua usando, aí outra vez, eita. E assim, várias coisas a gente vai lembrar, outras não. Mas vamos descobrir agora as outras coisas. Se eu acabei de descobrir que o raio é 5, então é porque 5 mais 5 é 10. Normalmente, para descobrir a altura, eu aplicaria o teorema de Pitágoras. Porém, como nesse caso eu já descobri que esse triângulo daqui é um triângulo equilátero, para esse caso, eu já posso dizer que a altura é a altura do triângulo equilátero. Já é bom porque eu lembro. Qual é a altura de um triângulo equilátero de lado L? L raiz de 3 sobre 2, mas o L aqui é 10. Não é esse L não, por acaso é a mesma letra. 10 raiz de 3 sobre 2. Quanto? 5 raiz de 3. Então bora nesse cantinho aqui agora ver qual é a alternativa certa. Letra A. O raio da base é 10. Não. O raio da base não é 10. O raio da base é 5. O diâmetro da base é que é 10. A área da base é 50π. Qual é a área da base? A área da base é π vezes 5 ao quadrado, não é? Sim? Então vai ficar 25π centímetros quadrados. Consequentemente, tá falso. Vou botar desse lado aqui, falso. Letra C. A área lateral é 25π. Nessa questão, como ele já disse que dá um semicírculo, eu já poderia logo calcular metade da área desse círculo de raio 10.
Aí não precisaria calcular o raio, se eu não quiser, só para isso. Mas, para a gente lembrar a fórmula, só para isso, qual é a área lateral de um cone reto? πRG. Oi, pode perguntar. Então, π vezes o R, que é 5, vezes o G, que é 10. Isso aqui que a gente calculou não foi a área, foi o comprimento. Eu acho que agora há pouco eu apontei aqui como se fosse isso, né? Foi? Não, né? Só apontei para ele, né? Só para não deixar dúvida. Então, 50 π centímetros quadrados, é isso? Não. Continua falso. Letra D. A geratriz mede 5. Falso. A geratriz mede 10. Letra E de Esmeralda. O volume. Qual é o volume? 1/3 da área da base. Qual é a área da base? Π vezes 5 ao quadrado vezes a altura. Qual é a altura? 5 raiz de 3. Que líndero! 1/3 da área da base vezes a altura. Dá quanto isso, baby? 125 π raiz de 3 sobre 3. Tem gente que diz assim, acho que eu errei. Deu tão estranho. Não, 125 π. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, quando dava uma resposta assim, eu achava estranho. Aí eu fui me acostumando com as respostas que rolavam nas provas da faculdade. De física, de química. Aí eu passei a desconfiar quando dava 10. 5. 2. Quando dava todo esquisitão, eu... esperado. Que era mais comum a resposta acontecer esquisitona do que dar inteira, sabe? Quando dava inteira, deve ter uma pegadinha. Inverteu. A coisa inverteu. Achei a água, estava aqui. Ok.